Muito bem, seja bem-vindo para mais um conteúdo aqui no meu canal no YouTube. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você o racional de uma possível oportunidade que eu comentei dentro da aula passada. Eu vou deixar aqui na descrição o link da aula passada. Eu gravei ontem, no sábado, hoje é no domingo. O mercado abriu nessa região de topo por volta das 18 horas e ele já abriu descendo, porque nós temos uma estrutura de preço montada que era essa região de interesse da captura de liquidez. Porém, eu estava contando com uma possível possibilidade do mercado abrir nessas regiões para ir buscar a região de liquidez. E o mercado nos surpreendeu, abrindo nessa região de topo aqui em cima. Então, o que, que dá para fazer aqui? Tá? O que, que dá para a gente fazer? O que, que dá para a gente esperar? Por isso que eu estou gravando esse vídeo exatamente agora. O mercado abriu um pouco acima da região que estava fazendo a nossa previsão. Ok? Abriu em cima dessa região de bloco de ordem. Ok? Em cima dessa região. Sem dúvida, ele já liquidou o pessoal que estava vendido aqui, o varejo, que deu uma riscada nessa região de topo, obviamente aumentando ainda a região de liquidez. Okay? E agora, como o mercado já reagiu caindo reto, temos um gap para ser fechado nessa região aqui. Temos esse gap. E o que é interessante é o retorno do preço, porque se você olhar o fractal maior, gráfico de uma hora, o mercado abriu uma região de oferta boa, né? E agora ele está vindo para fechar o gap, ok? Ele pode, de fato, chegar nessa região, fechar o gap, buscar mais uma região e depois voltar para capturar os fundos, dando continuidade na tendência de baixa. E, dado essa observação, eu penso em montar uma posição, quem sabe, no recuo do preço. Essa era uma região de resistência na qual o varejo, possivelmente, quando o mercado atingisse o terceiro toque, eles iriam vender e iam sofrer a manipulação, e o mercado nos surpreende e já abre uma região de oferta extremamente cara, e isso é bom para nós vender. Só que só dá para vender nesse mercado se o mercado voltar para uma correção. Nem precisa alinhar o fluxo, porque ele já abriu na região de interesse. Tá? Então, qual que é o sentido? Um fractal menor. Vamos ficar de olho nessa região aqui. Tem uma região de fair value. Está um pouco caro. Tá. Essa região de fair value ela é interessante. Ok? Para a gente poder montar uma posição. SFVG. Então, a especulação é o seguinte. O mercado abriu derretendo a rápido, com o objetivo de ir em direção aos fundos, acima da região de liquidez, liquidando as posições de quem estava vendido, segurando toda a estrutura de baixo. Agora, quando o preço, se ele começar a retornar fazendo esse tipo de configuração, certo? Aqui temos uma possibilidade de vender para a continuidade do movimento, ok? Temos uma possibilidade. Mas o mercado voltar reto assim não é legal, tá? Fique atento a isso. Se o mercado gerar esse tipo de movimento um pouco lateral e quebrar uma estrutura, aí você pode montar a sua posição. Ficaria mais ou menos o seguinte, fazendo uma projeção do que o mercado pode fazer, ok? Que não deixa de ser uma boa oportunidade para vir em direção aos fundos, tá? Estamos falando de uma possível oportunidade de 5 vezes o risco-retorno. 5 vezes o risco-retorno. Mas, para uma boa configuração, é importante esperar o mercado fazer um recuo, gerar liquidez em topos, quebrar essa estrutura, armar um movimento para subir, e ele vai só gerar indução. Depois ele pode quebrar, ok? Se você não conseguir montar sua posição acima dessa região assim, conforme eu estou mostrando para vocês, stop na máxima, alvo no fundo, ok? Quando o mercado quebrar um fundo válido, ele quebrar um fundo válido, que antecedeu a renovação desse último topo, gerando aqui essa liquidez, estou te dando um exemplo ilustrativo, tá? Você vai procurar por uma oportunidade de venda a favor desse movimento, fechamento de gap, com direção aos fundos, quando o mercado te der um movimento em que ele captura a liquidez. Quando ele capturar a liquidez, você entra a favor do movimento para capturar os fundos. E aí, se você não conseguir montar uma operação como essa, você pode remontar a sua posição quando o mercado voltar para essa região. Então, de forma ilustrativa, ficaria da seguinte forma. Tá? Você montaria a sua posição assim. Ok? Stopzinho um pouco mais curto. Ok? E aí o alvo é lá embaixo, na saída. Tá? Isso aqui é a minha especulação.
mercado acabou de abrir, inclusive eu vou soltar esse vídeo aqui no meu canal daqui a meia hora, e aí você vai ter a oportunidade de entender como eu estou especulando e como eu posso me posicionar caso o mercado reaja, caso o mercado volte um pouco para corrigir, dando a possibilidade de abrir uma boa operação, tá? Fractal de 15 minutos, quando o mercado chegar nessa região, você pode refinar ainda mais para o fractal de 2 minutos ou até 3 minutos, beleza? Que é o nosso gatilho de entrada. Mas a grande sacada é, espera uma indução, gerar liquidez, mostrar uma indução de que o preço vai romper topo, como uma estrutura que é o padrão N da análise clássica. Espera isso acontecer, que vai te mostrar a indução da posição contrária, e você monta a sua posição e o mercado, incrivelmente, vem a favor. Por quê? Porque para que ele continue caindo, igual está caindo no movimento de pânico, ele precisa de liquidez. Então, ele vai criar subestrutura como essa para capturar e fazer o mercado ir dentro da região de interesse, que é a região dos fundos, e fechamento do gap, por conta do tamanho da abertura. Tá? O ativo que eu estou especulando, para quem ainda não viu o vídeo passado, é o EuroAudio, mercado de Forex, e você tem uma boa oportunidade para poder se posicionar do lado certo. Beleza? Novas atualizações, se eu conseguir montar a minha posição conforme o mercado reagir, eu volto trazendo o conteúdo aqui para o meu canal para você acompanhar de perto. Te vejo numa próxima aula.